União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Bom, boa tarde. Eu me chamo Rafaela, sou enfermeira, atualmente técnica do Departamento de Saúde da Família, da Secretaria Estadual de Saúde, e sendo a responsável técnica pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no âmbito do SUS aqui no estado do Maranhão. Bom, a nossa discussão hoje, a nossa conversa é acerca da introdução dessas práticas integrativas e complementares, as PICs, na atenção, no âmbito da atenção básica, da atenção primária em saúde. E para iniciar, é importante a gente fazer um resgate histórico, né? Como é que surgiu essa política, né? De onde vêm as práticas integrativas e qual é a sua importância? Bom, antes de 2006, no SUS não eram institucionalizadas as práticas integrativas e complementares. Elas eram feitas no âmbito da assistência à saúde particular, privada, mas no âmbito do SUS ela não era institucionalizada. E diversas discussões foram puxadas junto ao Ministério da Saúde da necessidade de se institucionalizar essas práticas dentro do SUS. Uma vez que, se nós pensarmos no princípio da integralidade, a gente vê que a gente não podia excluir uma forma de cuidado tão importante que essas práticas integrativas elas permitem. Então, diante dessa discussão junto ao Ministério da Saúde, dessa necessidade de se criar alguma estratégia para se institucionalizar as práticas integrativas, em 2006, aqui o Ministério da Saúde ele instituiu a Portaria Ministerial número 971 em maio de 2006, completou no ano passado 10 anos de política. Ele criou, junto com a Portaria Complementar, que é a 1600, de 17 de junho, ele instituiu a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no âmbito do SUS. Como foi para o Ministério perceber a importância dessas práticas? Antes dele institucionalizar essa política, essa portaria, o Ministério da Saúde fez um diagnóstico no Brasil todo. Ele resolveu conhecer se de fato teria um impacto, em introduzir essas práticas no âmbito do SUS. Então, ele lançou um instrumento de diagnóstico no Brasil todo. Esse instrumento teve o retorno, foi contabilizado, enfim, os dados foram compactados e se chegou à conclusão de que, independente de estar ou não institucionalizados, diversas práticas já eram utilizadas no âmbito do SUS, principalmente na atenção primária. Isso porque os profissionais que já eram qualificados para realizar tais práticas, eles, independente de estar ou não institucionalizados, eles realizavam essas práticas dentro do SUS, devido às suas expertises, enfim, à sua capacidade técnica. Então, com isso, o Ministério resolveu instituir essa política que tem 11 anos e que a gente também sente ainda a necessidade de se discutir mais ela, de se sensibilizar a gestão quanto à importância das práticas integrativas dentro do SUS. Essa Política Nacional de Práticas Integrativas, ela incluiu e aprovou, por meio do Ministério da Saúde, a acupuntura, fitoterapia, homeopatismo, o termalismo e a crenoterapia, a medicina antroposófica e a medicina tradicional chinesa no âmbito do SUS. Por que inicialmente começou com essas práticas? Porque dentro daquele diagnóstico foi o que o Ministério percebeu que mais acontecia já no âmbito do SUS. Então, ele aprovou o uso dessas práticas integrativas dentro do Sistema Único de Saúde como uma forma complementar de cuidado. A gente sempre deixa bem claro que essas práticas, elas são complementares, elas não vêm como forma substitutiva a nenhuma outra forma de cuidado, ela vem de forma complementar, com toda a sua cientificidade, comprovado cientificamente, enfim, a gente não discute a importância dessas práticas, mas elas vieram para complementar, e aumentar a resolutividade dentro do SUS. Consolidando assim essa política, o entendimento de que essas formas de cuidados, elas deviam ser ofertadas aos usuários, garantindo assim a integralidade do cuidado, Como foi dito, se o SUS ele pensa no indivíduo como um todo, ele pensa em ofertar todas as ações e serviços de saúde que aquele indivíduo necessita, ele não podia excluir as práticas integrativas dentro do seu escopo de ações.
Bom, e aí pensando na atenção primária, na atenção básica, a atenção básica, né, que trabalha com a prevenção, trabalha com a promoção, com a reabilitação, com o cuidado, com o diagnóstico, a atenção primária em saúde como ordenadora das redes, como porta de entrada, né, desse usuário no sistema, a gente não pode deixar de incluir as práticas integrativas na atenção básica, né? A atenção primária, ela entende o indivíduo na sua inserção sociocultural. Lógico, a gente não pode desprezar que os indivíduos, que o nosso usuário, ele vem carregado de todo um histórico social, cultural, e muitas vezes nós profissionais da saúde, a gente acaba deixando um pouco isso de lado, né? Por quê? Por causa da nossa formação técnica, enfim, a gente acaba substituindo muito, ou deixando de lado muitas formas, muitas questões culturais que ajudam no cuidado da saúde, e a gente fica muito no tradicionalismo. A gente pode ter como exemplo a fitoterapia, o uso das plantas medicinais, né? Quantos usuários não já usam essas plantas, não tem no seu quintal, e às vezes todo esse conhecimento que ele traz, ele é descartado, né, quando a gente pensa apenas na forma tradicional de cuidado. Então, a fitoterapia, se prescrita de forma correta, se for feita, manipulada da forma correta, né, da quantidade correta, ela vai ajudar bastante no tratamento e no controle de diversos agravos. Quando a gente entende que o sujeito, que nosso usuário, nosso paciente, ele tem sua singularidade, né? E aí a gente não discute que o indivíduo, mesmo a gente pensando nele no contexto familiar, mas o indivíduo, ele tem sua singularidade, né? Cada indivíduo tem a sua particularidade, cada indivíduo responde de uma forma a um tratamento. Então, a gente não pode padronizar as formas de cuidado, isso é lógico, é evidente. Então, as práticas vêm para ajudar até o indivíduo a decidir, a escolher, né, qual forma de tratamento. O indivíduo tem essa opção de escolha, qual forma de tratamento que pode ajudar no tratamento tradicional, né, para o cuidado da sua saúde. A gente não pode deixar de entender o indivíduo na sua complexidade, né? Aí a gente discute que medicações, elas não respondem igualmente a todos os pacientes, e às vezes um paciente com um pico hipertensivo, com uma pressão alta, né, que não consegue controle, se a gente associar o tratamento medicamentoso com a questão da mudança de hábito e de repente sessões de acupuntura, auriculoterapia, por exemplo, que são práticas integrativas, a gente vê às vezes uma resposta bem melhor. E por fim também entendendo o indivíduo dentro da sua integralidade, né? Dentro do que a gente necessita resolver todos os problemas. A gente deve entender o indivíduo no seu contexto total, né? E não apenas nas suas individualidades, no seu problema, no seu foco. Então, as práticas, elas trazem isso, né? De enxergar o paciente como um todo, de forma holística. Enfim, e aí, como foi falado, é nesse contexto que se insere a Política Nacional de Práticas Integrativas no SUS e especificamente dentro da atenção primária em saúde. Bom, os objetivos, né? Quando a gente pensa nessa política, e a política ela se difere de um programa, de um projeto, porque ela não tem fim, ela é transversal, ela deve estar acontecendo a todo instante dentro do SUS. Então, quando a gente pensa em quais os objetivos, por que surgiu essa política, primeiro, para incorporar e implementar essas práticas integrativas no SUS. De fato, não tinha para onde o Ministério da Saúde, enfim, os profissionais recorrerem. Era necessário instituir essas práticas dentro do âmbito do SUS, né? Muitos profissionais já realizavam e se via a necessidade do paciente ter acesso, do usuário do SUS ter acesso à acupuntura, ter acesso à homeopatia, ter acesso atualmente à arte-terapia, à musicoterapia, sessões de reiki e entre outras, meditação, diversas práticas integrativas que se somam aos outros métodos de cuidado e que a gente consegue, de fato, o cuidado ao paciente, porque se nós formos discutir hoje o que é o cuidado ao paciente, a gente vê que é muito amplo falar em cuidado, e aí as práticas ajudam a gente, de fato, conseguir prestar o cuidado ao paciente, não só na sua questão saúde e doença, mas também na sua questão psicológica, social, cultural, enfim. Tem outro objetivo, a política, as práticas integrativas, que é contribuir para o aumento da resolutividade. De fato, a atenção primária ela tem que ser resolutiva, ou deve ser resolutiva dentro da sua magnitude. Então, para ajudar nessa resolutividade da atenção primária, os profissionais, a equipe, enfim, ela pode estar utilizando as práticas integrativas para aumentar o escopo de cuidados, aumentar a resolutividade e conseguir garantir para o paciente um direito que ele tem, lógico, dentro da atenção
atenção primária e o que for possível dentro da atenção primária, né? E também, além de aumentar essa resolutividade, ampliar o acesso, né? O paciente tem que ter o direito, né? É ofertado pelo SUS, então a gente precisa ampliar essa oferta, né? Pensar em quais estratégias a gente pode utilizar dentro da atenção primária para estar ofertando a esse paciente, né? Quais os profissionais que eu tenho dentro da minha equipe que são capacitados para realizar algum tipo de prática integrativa? Como eu posso utilizar esse profissional para estar realizando essa prática integrativa? A gente tem as equipes de núcleo de apoio à saúde da família, os NASFs, que na sua grande maioria tem profissionais capacitados para realizar as práticas integrativas. Como é que a gente pode fazer o matriciamento das equipes de estratégia de saúde da família para a realização dessas práticas? Então, existem várias ferramentas que a gente pode estar utilizando dentro da atenção primária. Um outro objetivo é ampliar a oferta de ações de saúde. Lógico, quanto mais ações a gente oferta ao nosso cliente, ao nosso paciente, ao nosso usuário, mais a gente está conseguindo o que de fato a gente deseja, que é promover a saúde, prevenir as doenças, resolver o problema, realizar diagnóstico, enfim, cuidar do paciente. Outro objetivo, estimular alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades. Né? Como é bom a gente chamar um grupo de idosos de repente e usar a arte-terapia na reabilitação desses idosos, a arte-terapia na inserção desses idosos a um tratamento de hipertensão arterial, né, de diabetes, enfim, existem várias formas da gente estar utilizando as práticas que já são utilizadas. Às vezes a arte-terapia é muito utilizada na questão da média complexidade, é utilizada muito nos CAPs, no Centro de Atenção Psicossocial, porque a gente não utilizar desse recurso da arte-terapia para estar utilizando com os nossos pacientes, com as nossas crianças, na puericultura, enfim, em diversas formas de cuidado. E um outro objetivo é estimular as ações referentes ao controle e participação social. Bom, um dos princípios do uso é a participação social, né? E a gente fala tanto, frisa tanto nas conferências, no conselho, que são instâncias onde há essa participação social, o controle social dentro do SUS. E aí a gente pensa, imagina e percebe o quanto as práticas integrativas conseguem pegar a parte social, a comunidade para realizar, participar de fato do SUS, participar de fato do cuidado, né? Pensar no seu autocuidado, né? Como é importante, de repente, aquela senhora hipertensa, diabética, enfim, ter na sua casa um horto de plantas medicinais, onde ela, com uma orientação médica, orientação farmacêutica, orientação de enfermagem, enfim, de um profissional capacitado, ela está utilizando como uma forma, né, de ampliar a resolutividade do tratamento e controlar o seu agravo. Enfim, e aí a gente passaria a tarde toda falando de diversas plantas medicinais, diversas outras formas de práticas integrativas que podem ser utilizadas na atenção primária. Bom, então a gente cita algumas experiências que já vêm sendo desenvolvidas na rede pública, né? E experiências que vêm sendo desenvolvidas no passar do tempo, desde 2000, antes de 2006, quando a política foi instituída. A acupuntura no Brasil é um dos carros-chefes, né? A acupuntura muito utilizada, né? A gente não discute a importância, a resolutividade, né? A questão de toda a capacidade científica e técnica da acupuntura no tratamento, né, no cuidado, na prevenção, no controle. Então, a acupuntura é uma prática integrativa muito utilizada. A homeopatia também, ela não está entre as mais utilizadas, mas a gente já vê muito a utilização da homeopatia dentro do Sistema Único de Saúde. A auriculoterapia, né, e a gente sabe que existem alguns pontos na região auricular, na orelha, que eles, quando ativados, eles vão auxiliar no cuidado à saúde, né? Enfim, a auriculoterapia também é bastante utilizada atualmente, muitos cursos ofertados pelo Ministério da Saúde para capacitar os profissionais da atenção primária em saúde para estar realizando a auriculoterapia dentro da atenção primária. E a gente frisa a importância dos profissionais que já foram capacitados de sentar com a gestão e estar pensando uma forma de concretizar de fato a auriculoterapia dentro das unidades básicas de saúde. As plantas medicinais e fitoterapia, né, existem várias formas de se utilizar a fitoterapia,
né? Existe a forma onde se vai prescrever a planta medicinal in natura mesmo. Lógico que o profissional que faz essa prescrição, que faz essa orientação, tem que ser um profissional capacitado para tal. As plantas medicinais também não se discute. Nosso Brasil tem uma flora enorme, diversificada. Nosso Maranhão tem uma flora diversificada e aí muitos pacientes já utilizam e a gente pode utilizar esse potencial que nós já temos para estar sendo complementar as outras formas de cuidado. A medicina antroposófica, a arte-terapia também é muito utilizado, que pode ser utilizado dentro da atenção básica no cuidado, né, nos diversos grupos. Todas essas práticas integrativas, elas podem ser utilizadas tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, né? Grupos, na consulta individual, no atendimento individual, nas atividades em grupo, nas atividades coletivas, na visita domiciliar, enfim. Aí a gente discute sobre algumas vantagens, né? O que essas práticas integrativas elas podem estar somando? Né? O que eu posso, junto à gestão, estar discutindo para sensibilizar o meu gestor quanto à importância dessas práticas integrativas dentro do SUS e dentro da atenção primária? Primeiro, essas práticas integrativas, elas ampliam a autonomia do usuário em escolher a forma de cuidado. Nossa, como é importante, como é bom a gente ver o usuário escolhendo que ele quer, ele precisa utilizar uma medicação, mas ele pode, além da medicação, estar associando a uma sessão de acupuntura, por exemplo, junto com a medicação ele está fazendo a auriculoterapia, junto com a medicação ele pode estar fazendo reiki, ele pode estar sendo orientado à arte-terapia, à musicoterapia, à meditação, às outras formas de cuidado. Então a gente garante mais um princípio do SUS, que é o princípio da autonomia, o usuário poder escolher de fato como ele quer ser cuidado. Lógico que de uma forma que a gente sempre fala, de uma forma institucionalizada, os profissionais capacitados, não é uma forma substitutiva, mas sim uma forma complementar de agregar mais uma forma de cuidado dentro do SUS. Outra vantagem é a questão da responsabilização do usuário pelo cuidado. A gente fala tanto, né, sobre o autocuidado, a gente vê na nossa Constituição que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mas a gente não pode esquecer que a Lei 8.080 nos deixa bem claro que o dever do Estado em garantir saúde não exclui o dever das pessoas em cuidar da sua saúde, da família em cuidar da saúde, da comunidade em cuidar da saúde. Então, a gente vê as práticas como uma forma de responsabilizar o usuário e existem as farmácias vivas, existem os hortos de plantas medicinais dentro das unidades básicas de saúde, por exemplo, que a gente pode responsabilizar o nosso próprio usuário no cuidado a esse horto, né? Pessoas que já têm essa afinidade, essa destreza em cuidar de plantas medicinais, né, para cuidar daquele horto, por exemplo. Então, há uma forma de se responsabilizar o usuário pelo cuidado da sua própria saúde e da saúde coletiva, porque ele não vai cuidar só do seu, mas cuidar, por exemplo, daquele horto que é da comunidade, que é de todos. E outra grande vantagem é a questão que as práticas integrativas, elas levam em consideração as necessidades físicas, né? Quando a gente fala de um agravo, de uma patologia, de uma hipertensão, de uma diabetes, de uma infecção urinária, por exemplo, de uma infecção respiratória aguda, além de levar em consideração as necessidades físicas, também leva em consideração as funcionais, as psíquicas também do usuário, além de levar em consideração os fatores determinantes e condicionantes, né? A gente sabe que existem vários fatores que influenciam no processo do adoecimento, né? O processo de saúde da doença, ele leva em consideração vários fatores, desde fatores proximais até fatores bem distais, mas que influenciam na saúde. E aí esses fatores, a gente pode estar trabalhando esses fatores dentro das práticas integrativas. A questão do meio ambiente e também da questão do meio social, em que está incluído e sua influência no processo saúde e doença, né? Que influencia diretamente. A gente vê nessas comunidades mais carentes, por exemplo, os usuários que têm uma escolaridade mais baixa, às vezes, quando a gente usa uma prática integrativa, a gente consegue uma adesão muito maior desse usuário no tratamento de fato, no que de fato a gente queria sempre. É muito fácil a gente indicar, a gente sempre fala, né? A gente dá aquela aula toda dentro de um consultório, o paciente escuta, quando sai ele, né, vai fazer. É muito difícil a gente mudar o hábito de vida.
E as práticas integrativas trabalham muito também com essa questão da mudança do hábito, trabalha com a questão interna, as questões psíquicas e outras que influenciam diretamente no processo de saúde e doença. Bom, atualmente surge mais uma portaria do Ministério, né? Várias portarias vão surgindo no decorrer do tempo, de 2006, onde foi instituído a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, até 2017, 11 anos, várias portarias foram sendo instituídas. Portarias que falam sobre a fitoterapia, portarias que falam sobre a acupuntura, portarias em que eles institucionalizam outras formas de cuidado, outras práticas integrativas. E dentre essas portarias, a mais recente foi a portaria número 145, que foi de janeiro de 2017, que ele inclui dentro do rol de práticas integrativas muitas práticas que já estavam sendo utilizadas, mas que de fato ainda não estavam dentro da portaria, dentro da política. Como a meditação, né? A meditação já é muito utilizada não só na atenção primária, mas na secundária, na terciária, dentro de hospitais, mas muito como iniciativas próprias, trabalho voluntário, e a gente percebe que a meditação ela pode sim ser institucionalizada, né? Se a gente lê a portaria, existe uma numeração desse procedimento, pode ser incluída dentro da FO, enfim. Na nossa próxima web a gente vai estar falando um pouquinho sobre como implantar essa política dentro do âmbito da atenção primária. Mas, de fato, a meditação pode ser utilizada. A musicoterapia, né? A musicoterapia ela já é muito trabalhada na questão da saúde mental e a gente pode estar utilizando música, sons, ritmos para estar cuidando da saúde. Tem a questão da naturopatia, né, que trabalha a natureza como uma forma de cuidado, como uma forma de tratamento, sempre, lógico, complementar às outras formas de cuidado. A questão da arte-terapia, arte, pintura, construção, enfim, diversas formas de cuidado podem ser instituídas dentro da arte-terapia. A questão da osteopatia, do tratamento osteopático, que também não se discute. Há muitos profissionais que trabalham na atenção primária do Brasil todo, que são capacitados para fazer as práticas e, às vezes, não trabalham com as práticas dentro do SUS. Trabalham com as práticas no seu outro trabalho particular e dentro do SUS não trabalha, porque o gestor ainda não percebe a importância dessa prática. Então, a gente sempre percebe a importância de se discutir essa política, a importância de nós estarmos sensibilizando a gestão quanto à importância de se aproveitar esses profissionais já capacitados para estar realizando esse tipo de prática dentro da atenção primária. A questão das sessões de tratamento quiroprático, do reiki, né, que usa a questão da energia das mãos, né, que a mão ela tem essa energia que também auxilia no cuidado. Então, de fato, são várias formas de cuidado, são vários tipos de práticas integrativas. Se nós ficarmos aqui discutindo os tipos de prática, a gente teria que passar a tarde toda e a importância de cada uma. O que a gente quer é sensibilizar quanto à importância da utilização dessas práticas dentro da atenção primária. A atenção primária, ela está mais próxima do nosso cliente. A atenção primária ela é porta de entrada do nosso usuário no Sistema Único de Saúde. E essa porta de entrada, segundo os nossos estudiosos, como Eugênio Vilas, ela deve resolver a atenção primária cerca de 80% até 90% dos agravos, dos problemas de saúde podem estar sendo resolvidas numa atenção primária organizada, ordenadora das redes. Mas para que a gente consiga, de fato, realizar isso, a gente tem que utilizar as políticas, programas, projetos que a gente tem à disposição. As práticas integrativas, a gente sempre chama atenção para o NASF, que é essa equipe multiprofissional que trabalha no apoio à estratégia saúde da família, que apoia entre 2 até 9 equipes de saúde da família, deve estar conversando, discutindo com a equipe a importância dessas práticas, quais dessas práticas podem ser utilizadas. A gente sempre fala que para iniciar
a utilização, a implantação de uma prática integrativa no âmbito da atenção básica, a gente precisa reconhecer o nosso território, né? Conhecer o meu território e reconhecer o meu perfil epidemiológico. O que é que eu tenho aqui no meu território? O que é que eu preciso? Qual dessas formas de cuidado podem estar me auxiliando a cuidar desses meus pacientes? Eu tenho muita gestante, eu tenho muita gravidez na adolescência, eu tenho demais hipertensão, enfim, hanseníase. A gente identifica de fato o perfil do nosso território, da nossa população adscrita e daí discute quais dessas práticas a gente pode estar institucionalizando dentro da nossa unidade básica, qual profissional eu tenho capacitado, como eu posso capacitar, a gente sempre fala na questão da educação permanente, a importância desse profissional que está na atenção primária, ele se especializar, ele se capacitar para realizar essas formas de cuidado. Existem vários cursos que a gente pode procurar à distância, enfim, que eles são cursos que podem nos auxiliar, nos despertar da importância das práticas integrativas e despertar para que a gente possa, de fato, realizar NASF, Estratégia de Saúde da Família, saúde bucal, né, a saúde mental, alimentação e nutrição, enfim, integrar todas as nossas políticas de atenção primária que a gente possui no município para que a gente possa, de fato, instituir a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares dentro da atenção primária. A gente deixa aqui algumas bibliografias que foram utilizadas na pesquisa, algumas referências utilizadas no nosso material e agradece imensamente a participação de todos.